E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Há muito tempo que eu não venho aqui, né? Bom, primeiramente, obrigado aí por você estar assistindo esse vídeo. E realmente tem muito tempo que eu não venho aqui, né? Bom pessoal, se vocês querem só ouvir o som da guitarra, então vocês passam o vídeo para frente aí, assiste o vídeo da guitarra para escutar o som dessa guitarra que eu vou mostrar. Mas antes eu queria falar algumas coisas. Algumas pessoas me perguntaram por que eu não faço mais. Pô, Everson, por que você não faz mais vídeo, cara? O que está acontecendo aí? Tá tudo bem? Só pergunta se tá tudo bem. E, bom, pessoal, tá tudo bem sim. A verdade sobre fazer vídeo é que é complicado fazer vídeo, né? Porque hoje em dia tem muita opinião, cara. Muita gente falando junto, todo mundo pode falar tudo e ninguém fala nada que se aproveite. É muito difícil, né? Não é ninguém, não generalizando, mas existe, né? Um conteúdo muito ruim, assim, relacionado a tudo. Então, eu prefiro me conter em aprender e, de repente, mostrar meus resultados do que estar falando muita coisa. Até mesmo porque essa coisa de falar, né, é uma exigência comigo mesmo que eu não tenho. Eu gosto até de fazer vídeo, mas não é uma coisa que eu procuro estar fazendo assim com frequência e que eu curta muito estar fazendo, sabe? Porque é exatamente isso. Tu vai expor a tua opinião assim, e de repente alguém questiona e alguém fala, então talvez pode ser até que seja mais confortável ficar assim mesmo, sabe? Então, por uma questão de um limite meu ali mesmo, eu prefiro não estar fazendo vídeo. Apesar de sentir falta dessa interação de estar fazendo vídeo aqui pro YouTube e tal, né? Tem muito canal por aí, muita gente falando, né? Tem muita gente falando sobre tudo, né? Principalmente sobre música. Mas depois de um tempo, cara, eu perdi essa necessidade de estar falando, sabe? Aconteceram muitas coisas na minha vida, muitas coisas, que me fizeram pensar diferente, né? Então, assim, não é uma questão de ficar em cima do muro, mas é uma questão que todo mundo hoje tem uma opinião política e uma crítica a alguma coisa, cara. E isso é chato, sabe? Às vezes a gente não quer criticar nada, a gente só quer fazer, né, as coisas, entendeu? Não tem que ser uma crítica, o que o outro faz, tu faz, entendeu? E aí tu entra meio que nesse limbo de estar uma queda sem fim, sabe? Aí vai, faz o vídeo, aí alguém fala alguma coisa, aí tu acha que tem que fazer outro vídeo. E aquela coisa vai virando uma bola de neve, e aí vem um monte de gente que acha que sabe o que está fazendo. Mas aí tu também não pode dar a sua opinião, né? Porque se tu der opinião, o que vai acontecer? O cara vai pegar e vai falar assim, não, mas eu faço assim do meu jeito, entendeu? Como aconteceram com as tagliarpas, né? Esses instrumentos aqui foi eu que fiz, tá? Esses instrumentos aqui foi eu que fiz. Eu que fiz eles. Aqui é um crute galês em cima. Aqui é uma micro-harpa, tá quase pronta. Falta pouco, então eu deixo ela aqui, né? Para não pegar pó e também para não estragar, né? Tá aqui bonitinho aqui na sala. Aqui é uma tagliarpa que sobrou, da remessa que eu fiz para levar para o Dia do Orgulho Pagão. Muito bom, Dia do Orgulho Pagão, uma festa incrível, tá bom? Inclusive, muito obrigado, Tier Feng. Tier, muito obrigado, irmão, pelo convite, valeu mesmo. Da hora, gostei muito de participar lá, sabe? Mudou minha perspectiva, né? E então, quando eu estava falando sobre a questão de fazer vídeo, o que acontece é que essas opiniões dividem muito, sabe, cara? Olha, a tagliarpa, por exemplo, esses instrumentos nórdicos, né, tagliarpa, etc., tem aproximadamente 15 anos que eu estudo para construir eles. Aí fala, pô, mas construir, mas tá a mesma coisa lá, né, quadrado, mesmo instrumento, tu faz aí o mesmo instrumento. Então não é assim, sabe? O que acontece é que
esse tipo de instrumento, ele requer uma certa técnica para ser construído, assim como qualquer outro. E até tu acertar essa técnica, sabe, deixar ali 100%, isso daí leva tempo e muita dedicação. Então, o que vai acontecer é que com o tempo vai ficando cada dia melhor na questão do som. Pelo menos é o que eu exploro no instrumento. Não tanto a estética, mas o som, exatamente como é lá na Europa, os caras fazem e etc. Né? Então, eu exploro muito isso. Então, daí eu vou para técnicas de construção e técnicas de ancoragem da madeira, de colagem, né? de preparação interna, para que o instrumento tenha um som legal, vamos dizer assim. Por que eu estou falando da Tiger Harpa e não da Cigar Bowl Sitar? Eu tenho vários instrumentos para mostrar, infelizmente eu não tenho feito muito vídeo, como eu estou falando aqui. Então o que acontece é que esse tipo de instrumento, por exemplo, depois de um tempo surgiram várias pessoas que fazem, vamos dizer assim, que fazem esse instrumento. Eu tive um problema um tempo atrás, onde fui até ameaçado por conta de fazer esse instrumento. A pessoa veio falar comigo, e, enfim, eu tinha pego um trabalho dessa pessoa para consertar, e essa pessoa veio falar comigo de uma maneira muito hostil, não que eu tenha medo, mas eu evito o desconforto de uma confusão, porque eu me conheço. E eu conheço a minha história e é complicado. Vocês só conhecem os instrumentos, mas eu tenho uma história além disso. Eu acho que minha vida não tem muito a ver com o meu trabalho. Eu acho que daqui para frente a vida tem que ser nova todos os dias, né? Então vamos começar a cada dia e vamos fazer o que deve ser feito. Mas então, depois de um tempo, eu fazendo esse instrumento, apareceram pessoas dizendo que faziam também. Mas quando eu questionei com relação às técnicas e a maneira correta de fazer, eu fui hostilizado, ameaçado por pessoas. E, quer dizer, não tinha ninguém para dizer que o cara estava fazendo errado, então o cara pegou e fez. Eu tento fazer certo, pelo menos tento fazer certo desde o início. É exatamente correto? Não sei, pode ser que não seja. A gente nunca vai ter essa vivência, essa certeza de um instrumento que não é daqui, porque a gente não está lá, no ambiente onde o instrumento foi criado, foi feito, né, ou está sendo construído com as técnicas nativas de lá. Existem pequenos detalhes em todas as áreas, principalmente nessa área bem artesanal, que só quem sabe é quem tem a vivência disso. Então, o cara que está tendo, né, a vivência disso daí, lá na Europa, é uma coisa. O cara constrói uma nickel harpa olhando para uma janela, vendo a neve, toda aquela poesia, cara. E aqui a gente não tem isso. A gente, né, nós somos guerreiros, né? Nós estamos aí, chinelando aí, tentando conquistar algo, né, com o nosso talento. E aí, então a gente vai aprendendo, né, como a gente pode. Mas eu sei, e já estudei o suficiente, para saber exatamente o que usar e como fazer, sabe? Então, quando eu vejo alguém fazendo errado, eu procuro tentar ajudar, mas muitas vezes essa pessoa não quer ajuda, ou trata essa ajuda de uma forma hostil, como se eu soubesse exatamente o que eu estou falando. Então o que eu ouvi foi, pô, você acha que é quem? Acha que é o cara maioral aí, ó, nós vamos resolver de outro jeito. Aí eu, tá, entendi. Mas essa maneira de resolver, eu estou bem calejado dela. Então eu não sou um cara, eu sou um cara que eu só quero ficar tranquilo, sabe? Eu não sou um cara violento, nem preconceituoso, nem sou. Eu tenho minhas opiniões, a minha formação de caráter, de acordo com o que eu acredito. Mas o que eu acredito, não tem que acreditar, cara. Tanto faz o que tu acredita para mim, sabe? Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em prestar o meu serviço de maneira honesta e com qualidade, para que as pessoas reconheçam o meu talento da forma correta. Tá? É com isso que eu estou preocupado. Então, voltando ao assunto de fazer vídeo,
Então todos esses detalhezinhos foram me levando ali a um ambiente ao qual eu não sei se eu estou disposto a brigar com isso. Porque assim, cara, quem tem razão, sabe o que está fazendo, geralmente não precisa de justificativa, sabe? Então é cansativo, desgastante, né? Mas enfim, daí eu vim fazer esse vídeo aqui para falar com vocês que é o seguinte: eu quero seguir numa linha de fazer alguns vídeos, sabe? Talvez ensinando o pessoal a tocar, talvez ajudando a quem quer construir um instrumento, porque não que eu já tenha ganhado dinheiro o suficiente, eu preciso muito de dinheiro, acho que todo mundo precisa, né? Mas nunca foi esse o intuito, sabe? Eu sempre procurei aprender muito e fazer os instrumentos legais, diferentes, né? Para mostrar para o pessoal, dar acesso, né? Porque a gente não tem acesso, cara. Seja uma cigar box ou qualquer outro instrumento assim, a gente não tem acesso. Eu fiz um vídeo, gravei um podcast, onde eu falo isso, né? Que o caminho mais curto, quando eu conheci esses instrumentos, eu entendi que o caminho mais curto para eu ter um instrumento desse de verdade, de saber o que era o instrumento de verdade, pegar no instrumento e falar, pô, o instrumento é isso aqui, exatamente isso, é isso que eu precisava. Então, o caminho mais curto para eu ter esse instrumento seria eu aprender a fazer esse instrumento. Esse seria o caminho mais curto. Porque na nossa realidade, ter 40, 50 mil reais para comprar uma Nico-Harpa é surreal, não existe essa possibilidade, né? Se eu tivesse 50 mil reais na mão para gastar com alguma coisa, não seria com um instrumento, apesar de eu amar muito. Eu tenho outras obrigações, outras coisas que esperam por mim ali para poder serem pagas, serem quitadas, não, né? Eu não gastaria essa grana com um instrumento desse, né? Mesmo que eu tivesse. Por que isso? Porque não faz parte da minha realidade gastar um montão. A minha realidade é outra. Eu quero aprender a fazer para dar acesso para outras pessoas. E não lutar e trabalhar para ter um instrumento. A tua realidade pode ser essa, pode ter o teu sonho. Isso não é mal, cara. Isso aí trabalha bastante, junta bastante grana e me compra a Nico-Harpa. Para a gente ficar legal, todo mundo aí. Eu pago minhas contas e vocês vão ter o instrumento que vocês quiserem que eu puder construir, sabe? Então, pessoal, eu quero, né, fugindo dessa parte chata, desses inconvenientes, desse desgaste, desse debate e julgamento e tudo mais, tanto faz o que me fizeram, tanto faz se eu fiz algo, né, isso tanto faz. Eu tenho certeza que não, procurei sempre ser honesto com todo mundo. Até mesmo as pessoas que me procuraram relacionadas arruma esse instrumento aqui, aí vai ver instrumento de outro construtor, que é o que aconteceu nessa época aí. Aí o cara já vem, né, falando, pô, não me conhece, mano, tá? Então, chato, né? É muito desgastante, cara. Então, assim, vamos se concentrar na parte da música e toda essa poesia, que é o que é legal, cara. Tá bom? Parte pro outro lado não, porque o outro lado não. Eu não gosto, você não gosta e não vai ficar legal para mim. Então, pessoal, o que acontece é que eu quero dar sequência nesse trabalho fazendo alguns vídeos, né, ajudando as pessoas. Porque eu acho que eu cheguei numa etapa, né, dessa carreira, vamos dizer assim, que já tem quase 20 anos, em que eu já estou procurando o que eu posso fazer para ajudar, sabe? O que eu posso fazer para ajudar, entendeu? Então, pessoal, eu gosto muito de mitologia nórdica, eu leio muito pra caramba. Isso aqui é um dos livros que eu li, deixo aqui atrás. Mas essa coleção aqui já se renovou umas 3 vezes, eu gosto muito de ler sobre esse tema, ler de verdade, sabe? Para ter conhecimento sobre um conteúdo acadêmico, de verdade, sabe? Provas ali reais, arqueologia, essa coisa, isso aí que eu gosto. Não vou tanto para o lado esotérico, apesar de também me identificar com algumas coisas, né? Runas e tal. Tem o grande livro das runas aqui, eu acho muito interessante, eu já estou na metade. É um livro que eu não tinha lido ainda, mas é fantástico, muito bom. Então, dessa parte prática, mais esotérica,
Hoje eu não trabalho tanto, mas ainda assim, ainda tenho minha forma de acreditar, vamos dizer assim, né? Acho que isso é muito particular de cada um, o que tu acha que vai fazer bem, que faz sentido ali, aí tu vai explorar esse lado, né? Bom, pessoal, então, eu gosto muito de estudar e tal. Então, assim, depois de um tempo, eu comecei a querer fazer algo para ajudar, né? Se desenvolver um instrumento para o pessoal que faz música pagã, música nórdica, né? Seja explorar ali instrumentos que não existem aqui, aprender a construir, para contribuir, porque tem muita gente dessa linha folk, né? Que é carente de instrumentos, vamos dizer assim. E, pô, cara, pra mim é uma honra só fazer o instrumento. Quando eu vendo eles, isso pra mim é fantástico, entendeu? Isso pra mim é fantástico. Eu tenho a certeza de que meu trabalho foi reconhecido, eu consegui ajudar o cara, eu vejo o cara lá na apresentação tocando, como lá no dia do Orgulho Pagão. Cara, é fantástico, isso é muito gratificante. Eu fico só na plateia, muitas vezes ninguém sabe que fui eu que fiz. Mas não tem problema, porque eu não estou aqui pelas palmas, sabe? Eu estou aqui por uma jornada, por uma caminhada de evolução própria, sabe? De conhecimento, de autoconhecimento. E isso aqui é fantástico, cara. Isso aqui eu estou vivendo, sabe? Já estou vivendo já. Estou vivendo, cara. A vida está acontecendo para mim, sabe? Todo dia é um dia novo, entendeu? Embora às vezes não aconteça nada, e aí fica, pô, mano, não está acontecendo nada no meu dia, não vendo nada, ninguém falou comigo, entendeu? Ninguém me chamou, mas quiser me chamar, pode chamar, tão facinho. É zoeira, pessoal. Mas enfim, embora às vezes não esteja acontecendo nada de novidade, né? Mas o teu dia é muito valioso, cara. A gente acordou, nós estamos aqui, vamos lá, cara. Cara, eu passei tanta coisa na vida, eu nunca parei para falar nada, né? Mas a vida foi muito complicada, não foi fácil não. Até hoje não é. Mas a gente segue em frente. O caminho do guerreiro é isso aí, né? Desistir não é uma opção. Já queimei o barco há muito tempo, meu parceiro. E é isso daí. Mata dentro agora, machado na mão e mata dentro. Entendeu? Bora desbravar. E a vida é um desbravar, cara. Cada dia é uma chance nova. Você que escolhe, né? O que tu vai fazer com o teu dia. Essa é a verdade, né? Então, depois de um tempo, falando um pouco mais sobre mitologia nórdica e espiritualidade, e pessoal pagão, nórdico, pagão, cara, depois de um tempo, eu comecei a procurar essa percepção. O que eu posso fazer para ajudar essas pessoas, cara? Porque a mitologia, a espiritualidade, os estudos nórdicos já me ajudaram muito no meu desenvolver. E hoje eu vejo gente tentando fazer isso, né? E daí com os instrumentos eu fico tentando entender essa percepção do que eu posso fazer para ajudar, né? O que eu posso fazer, o que é possível fazer para ajudar. E daí eu parto dessa percepção, cara. E aí eu resolvi que, de repente, vou fazer. Não é uma garantia isso que eu estou falando aqui, mas de repente eu vou fazer alguns vídeos mostrando mais e falando um pouco mais, já que às vezes isso me faz falta, né? E às vezes é chato também, né? Então eu acho assim, tem que estar afim, né? Eu nunca fiz nada sem estar afim, para vocês saberem, sabe? No dia que eu fiz um trabalho sem estar com vontade de fazer, ficou ruim, né? Então eu sou um cara que eu tenho que estar no pique, cara. Tem que estar ali 100%, sabe? Se eu não tiver, não vai, não anda, entendeu? Tudo para mim é meio que espiritual, tem que estar 100% ali. Estou 100% ali, tá legal, tá bacana, tá da hora, mano, é isso. Bora, toca o barco. É isso daí. Entendeu, pessoal? Então, pessoal, agora eu vou mostrar rapidamente essa guitarra aqui que eu fiz, que é uma Cigar Box. Tá faltando um botãozinho aqui, eu tirei para apertar o potencial. Mas é uma Cigar Box Resonator, um braço de cedro, tá? Captador é um captador chinês, é um captador humbucker com 16 de ganho, captador muito bom. Botão de volume e tom. Isso aqui é uma tampa, né?
que faz o Resonator, né? Ficou muito bom o som desse instrumento. É uma guitarra de 20 traços, contraste, tarraxa blindada. Interessante desse laminado aqui, vamos falar sobre esse laminado. Esse laminado tem mais de 20 anos. E daí eu fiz um trabalho aqui de envelhecer, meio que envelhecer ele, né? Tá meio ruim refletindo a luz, vai dar pra ver. Aí eu fiz um trabalho de envelhecer ele, dei uma lixada e montei tudo. Aí ficou assim. É um laminado que tem um som muito bacana. Vou mostrar o som dela agora pra vocês. Esse aqui é o som da Cigar Box Resonator. Essa guitarra está pronta entrega nesse fim de ano, tá bom? Eu vou deixar ela aí, não tem pressa de vender não, vamos vender justo, né? Aí tem outra Cigar Box aqui que eu fiz, que é essa daqui com um headstock tipo um headstock de guitarra, como se fosse um headstock Stratocaster aí, quase uma Fender. Mas enfim, essa guitarrinha aqui também é legal, ó. Ela tá com... Ver se eu tiro esse estouro da luz, eu não consigo tirar. Mas vamos ver. Essa guitarrinha está com uma ponte cromada aqui de 3 cordas, um captador também chinês, daquele captador lá que é o mesmo, né? Só é a dupla que eu compro. Né? Uma guitarra de 20 traços, um headstock customizado, né? A guitarra eslotada já no próprio braço. Uma guitarra de laminado. Isso daqui os caras vendem como laminado de abeto. Né? Diz que é uma folha de abeto e outra folha de madeira branca. Mas é um material alternativo, né? Bom é usar um laminado de 30 anos como aquele ali, ou usar uma madeira maciça. Que daí já muda o preço, né? Essas guitarras aqui são guitarras, digamos assim, acessíveis. Então é um pouquinho mais barato. Mas vamos lá. Vou mostrar o som dela aqui também. Percebem como essa é um pouco mais baixo? É o Resonator que empurra o som para frente, né? E daí o som fica top. Pessoal, eu quero aqui agradecer muito, muito mesmo, tá bom? A todos vocês. Eu pretendo continuar, fazer uns vídeos sérios, vídeos legais aí pra gente, tá bom? E vamos aí, caminho da música, cara. A música, tenho certeza que a música já salvou muita gente, inclusive eu. Estou aqui salvo até hoje, salvando e ajudando também, né? Porque se tu for parar para pensar, o cara me compra uma Tiger Harpa, muitas vezes o cara vive numa realidade muito foda, mas ele está curtindo ali, entranhado na espiritualidade nórdica dele e vai tocar a Tiger Harpa dele. Então parte da minha energia contribuiu para isso. Isso é fantástico. É exatamente esse o objetivo. Não é grana, não é visualização. É esse o objetivo, de pessoa para pessoa, transmitir essa energia, essa parada real aí, sabe? Uma coisa pra gente ficar aí, ó, nozinho em nós, tamo junto e nada separa. Falou, pessoal? Valeu, muito obrigado, desculpa aí meu jeitão, eu sou assim mesmo, pessoal. Sou um cara muito simples, até um pouco conservador para os dias de hoje, mas se você me der um abraço, você pode ser loiro, moreno, morena, azul, do jeito que você quiser, meu amor. O importante é o teu abraço, sabe como é que é? Eu não quero saber o que você faz, o que você pensa, o que você é, a menos que tu queira me contar, e a gente vai dividir junto, vai ser bem bacana, entendeu? Mas eu sou esse cara, eu não tenho novidade comigo, não. Todo mundo é gente pra mim, todo mundo é todo mundo, sabe? Eu adoro me sentir incluído. E foi isso que aconteceu no dia do orgulho pagão. Eu gostei muito. Eu vou fazer um outro vídeo depois, outra hora, falando um pouco mais sobre isso. Tá bom? Sobre o dia do orgulho pagão, que vai ter o ano que vem. E eu espero em coração que me convidem, porque se me convidar, se o tio me convidar, eu tô lá, hein, tio? Vamos lá. Tiozão aqui, meio xarope. Quero estar no meio de vocês, cara. Eu sou meio maluco. Mas eu tô aí para ajudar. Precisar de mim é só chamar. Tamo junto, pessoal. Obrigado, valeu. E como sempre, até a próxima guitarra,
Até o próximo instrumento. Valeu.